Amigo, amiga, estamos aqui mais uma vez com o programa Encontros com a Vida, pela GRTV, mais uma vez ao lado do meu amigo Rossano Sobrinho, e passou por momentos difíceis essa semana, né, Rossano? Rapaz, essa mudança de clima aí, né, e uma virose que alcançou lá todo mundo lá em casa, né, mas graças a Deus estamos caminhando, superando bem. Muito bem. Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre reforma íntima. Eu queria divulgar a revista espírita O Reformador, que está aqui no mês de junho, e estaremos abordando alguns tópicos dentro do tema reforma íntima. Antes de começar a dialogar com o professor Rossano, queria passar aqui a agenda do professor Rossano para nossos telespectadores. Dia 20, 21, 22 de julho, Vitória, 27/7, Guaçuí, na Semana Espírita, 28/7, na Praça da Bandeira, aqui na cidade de Cidade Feliz, onde estará lançando seu livro, né, Rossano? Exatamente, até uma oportunidade, eu gostaria de agradecer, né, à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Haverá um evento em praça pública, reunindo vários autores de Espera Feliz e região, e nos convidaram, e nós estaremos nessa oportunidade, dia 28 de julho, um sábado, à noite, lançando um novo livro, que é Qualidade de Vida e Autoconhecimento, pela editora Chico Xavier. Então, é uma alegria participar desse evento. E seria qual horário? Ainda não nos passaram, ainda vai haver uma reunião para organizar, né? Mas porque cada autor terá o seu horário, teremos também peças de teatro, né? Então, mas provavelmente o lançamento será à noite. Assim que tivermos o cronograma, estaremos aqui divulgando o programa Encontros com a Vida. No dia 29/7, em Manhumirim, dia 5/8, em Natividade, dia 26/8, em Porciúncula, dia 6 e 7/10, em Guarapari. Uma agenda bem extensa, né, Rossano? Rapaz, e já temos compromissos para 2013, acredita? Na região dos Lagos, no Rio, né, nós vamos, no mês de julho de 2013, pela primeira vez visitar essa região no Rio. Então, a agenda, não dá para assumir todos os compromissos, né, todos os convites, aceitar, por causa das escolas, família, né, mas dentro das possibilidades nós temos assumido com muita alegria. Antes de começarmos, queria, para descontrair, eu sei que você gosta desses momentos, falando a respeito de agenda, que você comentasse aquela passada do Divaldo, conversando com o Espírito Joana de Ângelo, sobre sua agenda. Vamos orar no final. O Divaldo, ele fizeram um convite para ele assumir um circuito de palestras, né, no ano de 2012, parece que era o ano de 2010, ele falou, 2012, já está em 2010, né, mais de 80 anos, aí será que eu assumo esse compromisso ou não? Aí Joana de Ângelo disse, não, meu filho, pode assumir, para 2012 tudo ok, ele assumiu o compromisso, né, 2012. Chegou 2012, mais compromisso, 2013, 2014, e surgiu um convite para que o Divaldo comparecesse a uma atividade em 2015. Aí ele falou, 2015, fez os cálculos e tal. Aí ele decidiu perguntar a Joana de Ângeles, né, minha irmã, que é a mentora espiritual que conduz os trabalhos do Divaldo Franco, né? E para 2015, posso assumir o compromisso? Aí ela disse, vamos orar, né? Vamos orar. Essa mensagem é só o Divaldo mesmo. Um carisma, né, para com o público, na maior naturalidade, né? E está orando, né? E está muito bem, né? Graças a Deus, ele prossegue aí, né? Semeando estrelas, iluminando as vidas, né? Estava até comentando antes do início da gravação de hoje, que durante a semana, um momento que tudo apertou tanto, menino passando mal, tem uma virose, pega a família toda, vai um por um, e de madrugada a energia, né? Faltando aquela energia, eu coloquei um DVD do Divaldo, de um evento dele nos Estados Unidos, comecei a ouvi-lo e tal, e dentro de 15 minutos, né, ali orando, pedindo forças a Deus, dali a pouco a gente se sente revitalizado, né, naturalmente, que ao elevar a mente, ao plugar em fontes de otimismo, de fé, de confiança irrestrita em Deus, as forças vêm. Porque normalmente em momentos assim a gente se desespera tanto se entrega e coloca o plug onde não deve colocar, né? Então toda vez que a gente está em momentos mais delicados é uma oportunidade de desenvolver essa habilidade de sintonizar com o que é bom. Uma boa música, a leitura de um bom livro, uma palestra,
né? Um bom diálogo, tudo isso é material que nos dá um suporte para vivenciar as experiências terrenas difíceis, mas com perseverança e bom ânimo. Perfeito. Todo programa eu gosto de mandar votos de muita paz, de renovação, de força. O nosso amigo José Raul Teixeira, que é um grande orador espírita também, e isso acontece comigo, eu gosto de escutá-lo, coloca a gente em outra sintonia, sim, né? Sim. Então vai aqui nossos votos de melhoras, né, na sua saúde. O querido Raul Teixeira, que já nos ajudou tanto, né? E que já esteve aqui, né? Já esteve em Nossa Espera Feliz em 2003. Tivemos a oportunidade de receber o Raul Teixeira. Onde você estiver, meu irmão, nosso carinhoso abraço, nossa gratidão, e não esquecemos de você em nossas preces. Bom, Rosana, aqui uma frase iniciando a introdução de André Luiz, cujo tema é renovação. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar as maravilhas. Então, eu já queria que você comentasse um pouco sobre essa frase, falando sobre o tempo. Os Espíritos têm dito que um dos maiores conflitos que o ser humano enfrenta após a desencarnação, após deixar o casulo carnal, é a sensação profunda, angustiante do tempo perdido. Porque para muitos a vida na Terra é uma recreação, é uma busca pelos prazeres fáceis, sem muito sentido, é uma vivência que os gregos chamavam de hedonista, o prazer pelo prazer. Não há construções, metas superiores, construções espirituais, artísticas, filosóficas, ideológicas, políticas, coisas nobres. Há uma busca de poder, de posse, de prazer. Então o ser humano às vezes passa uma encarnação inteira fixado em elementos transitórios. Desencarna e chega na erraticidade vazio, né? Somente arrebanhou valores que, na linguagem do Cristo, o ladrão roubou, a traça corroeu, a ferrugem carcomeu. E os valores essenciais da alma não foram arrebanhados. O conhecimento que ilumina, né? O autoconhecimento, não fez um mergulho em si mesmo, o aprimoramento dos próprios talentos, o alto amor, o perdão, o desenvolvimento da fraternidade, o desenvolvimento de uma habilidade artística, por exemplo, né? O empenho no desenvolvimento de um projeto científico. Porque a espiritualidade, Marcelo, não é viver distante do mundo, naquele zen eterno. Não. Espiritualidade é progresso em todos os sentidos. Espiritualidade, nós estamos aqui beneficiados por luz, por câmera, por técnica e tal. Isso é espiritualidade, se estiver a serviço do bem. Então, nós não podemos considerar que evoluir é afastar do mundo. Não. Evoluir é viver no mundo sem ser mundano. O Ocidente, há uma disparidade muito grande entre Ocidente e Oriente. E, na verdade, os dois vivem em dois extremos. O Oriente se afastou do mundo, abandonou tudo e entregou-se à miséria, né? Grande parte do Oriente. O Ocidente ganhou o mundo e perdeu a alma, na linguagem do Evangelho, né? E Buda nos falava do caminho do meio. Então nós precisamos de identificar a nossa essência, Deus que está em nós, iluminando a nossa consciência, despertando a consciência, para vivenciar em plenitude os elementos da vida. A ciência, a tecnologia, todos os avanços, todos os progressos. Essa é a espiritualidade legítima, né? Eu tenho a oportunidade de citar sempre Leonardo Boff, que é um teólogo católico, que fala disso, né? A verdadeira espiritualidade está integrada à vida real. Fala assim, fulano é muito espiritualizado. Como ele vive? Ele vive numa choupana, ou como os mestres do Himalaia, há uma tradição, né, os grandes avatares que vivem isolados em cavernas. Com todo respeito a essas entidades que não temos condições de assambarcar a realidade profunda delas, mas o Livro dos Espíritos é muito claro, a espiritualidade legítima é na vivência com o povo. Jesus desceu de altas esferas resplandecentes para viver conosco, para ir à festa, sim, para estar com os amigos, com as crianças, conversando com o povo, sofrendo ingratidão e iluminando. Ele integrou-se ao mundo
iluminando. Por isso ele é identificado como a luz do mundo. Ele não se afastou, não, ele veio, desceu, né, do ponto de vista vibratório, encarnou para nos ajudar a nos iluminar e nos elevar na condição espiritual. Em síntese, falando de Jesus, nós comentamos aqui alguns programas, falar de Jesus é uma energia muito grande, né? Já começa a emanar, que é um dos maiores aproveitadores do seu tempo. Né? Jesus, eu penso que quanto mais evoluído o espírito, melhor ele utiliza o tempo. Nós falamos há pouco do Divaldo Franco. Dizem que o Divaldo, não sei se é lenda, né, mas que ele dorme 4 horas por noite. Porque após palestra, atividades, emoção do caminho, etc. Ele psicografa até 4 horas da madrugada. Eu já ouvi relatando isso. E aí vai dormir, dorme até 8 horas, levanta e aí tem o seu roteiro de atividade. É aquilo que Jesus disse, né? O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. São seres que estão plenos com o trabalho. Sigmund Freud diz, a vida se resume em 2 coisas, amor e trabalho. Então, quer dizer, quando nós conjugamos esses 2 elementos, amor e trabalho, nós vamos nos planificando. Então, até o cansaço deixa de existir. Ou quando chega, é aquela coisa gostosa, de você satisfatória, você descansa, toma um banho, deita e tal, mas o trabalho, a ação no bem, isso é muito importante. Perfeito. Outro tema aqui, já foi falado em alguns programas anteriores, mas é bom estar sempre relembrando, porque todos os temas são importantes dentro da causa espírita, mediunidade. Então, uma frase muito bonita, mediunidade é couro, e para que essa palavra perca o ser e vire ouro, depende da nossa lavra. Interessante. Mediunidade, a faculdade mediúnica, é uma faculdade que está sendo desenvolvida na espécie humana. Nós já desenvolvemos 5 faculdades, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato, nós estamos desenvolvendo, mas tem esse chamado 6º sentido, né? Que é a mediunidade, é a capacidade de perceber o mundo espiritual. Seja vendo, ouvindo, sentindo, captando de alguma forma. Na verdade, a mediunidade é uma capacidade registrada na carne, na matéria. Hoje estuda-se a glândula pineal como a sede da mediunidade, né? E nós captamos as ondas que vêm do mundo espiritual e decodificamos essas ondas, e são as mensagens que os espíritos nos trazem. A todos, Allan Kardec disse que todos somos médiums. Porém, ele separou, né, entre médiums no sentido comum do termo e os médiums ostensivos. Os médiums ostensivos são aqueles que percebem o fenômeno, né? Uma vez estava conversando com um amigo meu que tem uma mediunidade muito ostensiva de Belo Horizonte, e ele dizendo, olha, o médium ostensivo difere do outro porque ele percebe o que está acontecendo e de onde está vindo. Porque muitas vezes, Marcelo, o espírito influencia uma pessoa e a pessoa nem vê. A pessoa não se dá conta que está sob o influxo mental de uma entidade. Passa uma informação, dá uma intuição. Os artistas vivem muito isso, né? Ah, eu tive aquela inspiração, deu vontade de pegar o guardanapo e escrever. E eu tive aquela ideia. Rapaz, acordei com aquela ideia de mudar, porque ia dar certo daquele jeito. Na verdade, durante a noite, um benfeitor intuiu, sugeriu, e o cara foi lá e captou, e ao voltar ao corpo e à consciência objetiva, ele vai e faz. Então, todos somos médiuns. Mas a mediunidade, fora da proposta do Cristo, da proposta do bem, da dignidade, é complicada, porque aí nós vamos fazer sintonia com aquilo que não é tão nobre. Então, há os médiuns também, né? Eu fico olhando algumas músicas vigentes aí no cenário nacional, que é só pornografia, droga, pouca qualidade, sonora, melódica e tal, aquele batuque hipnótico, né? E que só coisa densa. Certamente esses compositores estão em sintonia com mentes que afins nesse padrão artístico, né? Porque nós sabemos no mundo espiritual há dimensões superiores e inferiores, né? Então muita coisa chega aqui na Terra através dos médiuns, que somos todos nós. Aquilo que é bom e nobre e aquilo que não é tão edificante, também pelas vias da mediunidade. Então a mediunidade é couro se não é algo
se a gente não trabalha para o bem. E pode ser ouro em nossa vida, pode ser algo muito valoroso quando é serviço do bem. É disciplina. É como Chico Xavier, né? Mais de 400 obras, transformou essa faculdade abençoada através da disciplina, que orientou Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E veja bem, um homem conseguir canalizar mais de 400 livros, né? Que hoje ajudam, né, pessoas pelo mundo afora e trazendo tanta luz. Então é a mediunidade com Jesus. É muito interessante falar para nossos telespectadores sobre o termo mediunidade. Você nos falou que todos nós somos médiuns, e quando fala que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro de todas as religiões, é muito comum a gente ver, não fazendo demagogia a questão de religião, mas muitas pessoas percebem isso, evangélicos, católicos, a sintonia. E nós que trabalhamos no campo da educação, é muito comum os colegas professores: hoje a escola está na sintonia, hoje a escola está com energia assim, assado. Então você vê que a pessoa tem essa mediunidade, essa percepção, esse sexto sentido. Né? Muda a linguagem. Hoje você não está bem, hoje você está bem. Né? Eu me recordo de uma aluna que certa feita aproximou-se e disse: professor, a aluna evangélica, lá na igreja, quando vem o Espírito Santo, é uma paz, mas de vez em quando vem uns que dão um trabalho. Olha assim, pois é, não difere muito daqui, né? Quando chega uma pessoa de paz, gera paz. Quando chega um indivíduo difícil, gera dificuldade. Perfeito. No próximo bloco estaremos aqui abordando mais alguns temas.